Sou Ângela Leite Lopes, tradutora. Tive o prazer de traduzir para a editora Temporal La Música e La Música Segunda, da Marguerite Duras, e vou falar um pouco para vocês sobre como foi traduzir essas duas peças. Eu sempre gosto de dizer que traduzir uma peça de teatro é entrar na composição de uma partitura rítmica, sonora e de sentidos. Para mim isso é o mais importante. E no caso de La Música, a gente já tem uma deixa, né, com o título da peça, La Música. Não La Musique, que seria a música, né, mas La Música, que remete a uma musicalidade, na verdade. Porque o tema da peça não tem nada a ver com isso. É a história de um casal que se reencontra anos depois da separação, no momento do pronunciamento do divórcio. Eles estão no hotel, está de noite, todos já foram dormir, eles estão sozinhos no hall do hotel e se encontram nesse hotel onde eles moraram quando eram recém-casados, na cidade do interior da França, para onde eles tinham se mudado em função do trabalho do marido. Então eles se encontram nesse hotel, que é um lugar de muita memória do amor deles, nesse momento do pronunciamento do divórcio, e fazem um balanço da vida deles, e tem toda uma variação de sentimentos, a impossibilidade do amor, o amor ainda forte, ainda presente. Então, assim, o que está interessando a Duras quando ela chama esse texto de La Música não é o aspecto psicológico desses personagens, e sim o que a escrita pode compor ali, né? A Duras é, antes de mais nada, uma escritora. Ela tem, inclusive, um texto muito bonito que se chama Escrever, onde ela fala sobre o ato de escrever, a relação da escrita e da vida dela. Então, o que está interessando a ela é essa composição mesmo, o amor com as suas variações, quer dizer, os sentimentos estão ali propondo ritmos diversos. Tem um momento de um distanciamento, de uma coisa lenta, vagarosa, distante. Tem um momento em que a paixão volta e tem uma coisa mais acelerada, um ritmo mais acelerado. Enfim, então o que interessa são essas variações, e tem os temas, é interessante, tem falas que voltam. Isso foi um desafio para a tradução, porque você tem que tomar cuidado de efetivamente respeitar a repetição, né? E como a gente não traduz no mesmo dia, a gente esquece como foi que a gente resolveu uma determinada fala, e ela volta, e às vezes a gente coloca de outra maneira, e depois tem que prestar atenção que de fato traduziu da mesma maneira uma repetição. Ainda mais que essas duas peças, La Música e La Música Segunda é La Música com uma continuação. Então, tem isso, tem as variações internas e tem a variação de uma peça para outra. Então, isso tudo deu um trabalho grande para mim, como tradutora, e para a editora também, na revisão, para a gente ter certeza que a gente havia, como se diz, preservado, né? Essas variações e essas repetições. E a repetição, a gente deve sempre lembrar que a repetição é um elemento importante do ritmo. É como se fosse uma batida, né? Então tem essas variações temáticas. Quando eu falo temáticas, são falas que eles dizem em um determinado momento, e num outro momento eles retomam essa fala, às vezes com uma intensidade ou com uma intenção diferente. E tem repetições de palavras num diálogo, né? Você repete, enfim. Então isso é muito importante, porque a Duras, ela traz um coloquialismo, como é que eu vou dizer assim, construído, né? E aí a gente entra num outro aspecto que foi fundamental para a tradução prestar atenção, que é que mesmo no coloquialismo, como é que eu vou dizer, não propriamente uma intimidade, porque esse casal tem um pudor no início, assim, em função da separação e do amor que eles ainda sentem um pelo outro, então tem um pudor, eles se tratam por vous, que é o tratamento cerimonioso em francês. Não há equivalência entre o tratamento cerimonioso francês e o nosso, culturalmente diferente. O vous, se a gente fosse traduzir literalmente, seria senhor e senhora. Mas um casal, mesmo separado, mesmo distante, não vai se chamar de senhor e senhora, um casal jovem.
E o tratamento por vous não é inabitual na França, é muito comum as pessoas se tratarem por vous. O tu remete a uma familiaridade maior. Então, foi um desafio para mim. Assim, a opção que eu fiz foi manter o formalismo na estrutura das frases, na sintaxe, porque mantive o tratamento como você, né, o tratamento, mas o português do Brasil, no seu coloquialismo, ele mistura a terceira e a segunda pessoa no tratamento. A gente fala, você veio aqui e eu te vi muito pouco, né? Você mistura o você e o tu. Então, no momento em que eles se tratavam por vous, eu procurei manter um formalismo maior e não misturar os tratamentos. E nos momentos em que eles se chamavam por tu, então eu misturava, como a gente faz normalmente no nosso coloquialismo brasileiro. Mas isso foi importante depois, na revisão, também prestar atenção, quando é que tinha que ser mais formal, quando é que quebrava essa formalidade. Tem um momento específico no final que eu uso o tu, o ti, que é um momento de uma explosão que vem, e é algo que fica entre o prosaico e o lírico, o poético, então deu para usar o ti. Eu acho que assim, o fundamental em relação à tradução foram esses aspectos. La Música foi escrita em 1965, ela foi uma encomenda da TV britânica para uma série de teledramas chamada Love Story. A Marguerite Duras então foi convidada para escrever um dos episódios. Então La Música foi escrita em 65 e passou na TV britânica, mas se tornou uma peça de teatro que foi montada nesse mesmo ano na França e publicada também. No ano seguinte, a Duras dirige o primeiro filme dela, ela adapta a música para o cinema. 20 anos depois, ela vai montar essa peça com Sami Frey e Miu Miu, e ela então resolve dar uma continuação para o texto La Música. Então são duas obras independentes, mas uma é o desdobramento da outra. Nessa edição da Temporal, é uma edição crítica, então tem muitas notas, que também foi um desafio para a tradução, que você está embalada ali nas falas do personagem, tem que cortar para traduzir a nota, às vezes notas grandes, mas com muito material sobre o processo de escrita da Duras, sobre o processo de montagem da peça, sobre a relação com os atores. A Duras, como uma boa escritora, ela tem uma noção do que cada gênero de escrita pede, no caso o gênero teatral, tem que ter uma escuta, tem uma escuta dos atores, os atores dão sugestão e ela cata. E tem também textos contextualizando a obra, tanto o processo de escrita da Duras, tanto contextualizando La Música Segunda dentro da obra dela, quanto uma fortuna crítica com a recepção das montagens. E é interessante ver que nem sempre a recepção é favorável, mesmo numa grande escritora como a Duras. Enfim, acho que é muito importante ler teatro e descobrir as sutilezas de uma escrita, quando uma grande escritora resolve escrever uma peça. Vocês vão ver que, inclusive, em termos de rubricas, como é que tem ali todo um componente que tira o teatro da mesmice, eu diria, do naturalismo, da busca da emoção, e traz uma dimensão da imaginação, que é muito importante, obviamente.